Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um BMC Talks, o nosso programa aqui semanal de entrevistas aqui na BMC News. Sempre a gente entrevista grandes especialistas do mercado, sejam gestores, economistas, analistas, e hoje a gente está aqui num bate-papo muito especial, num segmento de atendimento, principalmente a um público mais focado em segmentos private, que tem crescido muito no Brasil, tem sido muito disputado e demandado, a alocação de recursos para os clientes, principalmente no segmento private. A gente já vai falar um pouco sobre isso, mas antes eu vou só passar um recado, aqui também o BMC Talks está disponível em todas as plataformas também de podcast. Você pode acessar, escutar quantas vezes você quiser, é só procurar por BMC Talks, tá bom? Toda sexta-feira está disponível um novo programa para você em todas as plataformas de podcast. Então hoje a gente está aqui com o Felipe Helvas, grande amigo, investidor, e também grande profissional da MZR, Investimentos. Felipe, muito boa tarde, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. E de novo, acho que antes de agradecer, falar também os parabéns para todo o time da MZR, tem feito um trabalho fantástico, E eu queria primeiro que, antes de falar da MZR, enfim, falar de estratégia, de alocação, eu queria apresentar quem que é o Felipe, Aqui no nosso programa a gente também apresenta os profissionais, falar um pouco aqui da sua carreira, enfim, da sua passagem, como é que a gente chega até a MZR, Onde é que foram o histórico aí recente do Felipe Helvas, Obrigado, boa tarde, obrigado aí pela participação, Saravalli, é um prazer estar aqui com certeza. Eu entrei no mercado em 2010, entrei no Banco Bradesco, trabalhando na área de renda fixa, passei ali para a parte de enquadramento de fundos e sempre ali vinculados ali, tudo a administradora do Bradesco. Depois, em 2013, eu fui para o BTG Pactual, onde eu fiquei ali por um prazo um pouco maior, e entre as áreas ali, principalmente ali de finance, que a gente fala, que seria ali quase um ponta de mesa da mesa de juros, de operações ali da tesouraria. Aí eu fui para a área de wealth management, onde a gente já trabalhava ali na ponta da asset, como alocador de recursos e já até gestor direto das grandes famílias private lá dentro. Em 2018, no meio do ano de 2016, na verdade, desculpa, eu fui trabalhar na XP, onde a gente, inclusive, se conheceu, e eu trabalhei diretamente ligado também à parte mais de alocação, e montagem ali dos portfólios para os clientes ali de alta renda private, que era o maior segmento da empresa na época. Fiquei lá até 2018, fui head dessa área, juntamente ali com os meus sócios que eu conheci, eles eram heads das áreas ali comerciais, que é o Pedro Zerbini e o Daniel Machado, e a gente fundou a MZR. A MZR hoje, ela está com mais ou menos 1.400 por aí, até esses dados aí mais recentes, dividido em duas grandes empresas, tá? Uma empresa dedicada como agente autônomo de investimentos, onde a gente vai falar mais um pouco aqui, dedicado bem no segmento de private. Ela também tem um braço, que é um braço ali já de multifamily office para clientes ali com recursos ali um pouco maiores e uma dedicação um pouco diferente ali com essas famílias. Então, esse é mais ou menos o nosso posicionamento e até, como você mesmo falou, bem focado no segmento private. Só uma questão de curiosidade, o que é MZR, O que significam as letras? Cadê o F aí nesse MZR, Na verdade, MZR nada mais é do que as siglas dos sobrenomes dos sócios, que a gente não tem criatividade nenhuma. A gente pensou em vários nomes, olhou árvore, olhou tribo, olhou palavra em latim, a gente falou, cara, a verdade é que a gente não sabe fazer nada disso, vamos colocar as nossas iniciais. Eu até brincava, tinha MZK, eu falei, o pessoal vai errar bem o R, que é o do Helvas, ferrou, mas não, deu tudo certo, aí a gente foi um pouco menos ali criativo, mas agora acho que o nome pegou. Com certeza. O Helvas, só para explicar assim, o que exatamente demanda um cliente private no dia a dia, e eu acho que esse serviço também, esse atendimento, ele tem crescido muito, me corrija se estiver errado, mas acho que é um serviço também que vem se expandindo, se tornando mais acessível, mais friendly, se a gente pode dizer assim, que era meio assim,
blindado, né, dentro dos grandes bancos, né, ou tinha ali as suas family offices, e começam realmente a aparecer novos atendimentos, novos prestadores de serviços, empresas como MZR, para realmente ter um atendimento mais focado, né? Então, primeiro, entender como é que funciona, né, esse dia a dia, e realmente falar um pouco mais desse público, no sentido assim, são famílias, são realmente grupos, às vezes individuais, enfim, como é que funciona esse tipo de perfil de cliente, né? Legal. Bom, o perfil do cliente, ele de fato é um poder aquisitivo um pouco maior, que normalmente está atrelado ali à família, um empresário, e aí um grupo familiar que tem ali normalmente um foco. Então tem uma pessoa que normalmente direciona mais os investimentos dessa família. Então até a gente fala, né, um grupo familiar em que a gente acaba concentrando mais em uma pessoa diretamente. E a parte da empresa também é relevante. Então, você criar ali, de alguma maneira, um serviço em que ele consiga também e que a gente consiga também atender a empresa é relevante, porque a gente tem, de fato, essas famílias, elas têm ali uma dedicação, né, em ambas as partes ali do profissional e do pessoal, para conseguir ali fazer esse tipo de atividade. Então, esse conhecimento ele é relevante. Ponto principal, eu acho que no segmento private você tem diversos tipos de clientes, mas a gente foca muito na passagem de bastão. Então, de fato, ali a gente consegue agregar bastante valor, trazendo ali discussões e gerando valor para esse cliente de fato, né? Nas discussões de passagem de bastão, pensando em estratégias boas de sucessão, fiscalmente, qual é a melhor maneira dele trabalhar com isso. E, obviamente, a gente usa todas as ferramentas necessárias, os parceiros, para conseguir ali agregar valor nesse sentido. Então, tentando ali de maneira resumida, né? Acho que você consegue trabalhar, a customização ela é super relevante, então você trabalhar com poucos e bons, é até por isso que a gente está nichado no segmento private, não é que a gente não quer atender clientes mais de varejo, de valores um pouco menores, é que a gente não tem escala no nosso modelo hoje. Essa customização ela exige um esforço maior. Uma pessoa dedicada na mesa de renda variável para esses clientes, ter um assessor, um banker dedicado para fazer isso. Então, obviamente, é um estilo, é um modelo de negócio, então a gente acaba virando muito mais uma boutique, com uma cara de boutique, né? Poucas pessoas em que a gente conseguiu qualificá-las num nível bem interessante, acima na nossa visão do mercado, e o cliente consegue enxergar isso no dia a dia. Então, ele se sente próximo, ele sente que a gente customiza as coisas para ele e ele sente que o conhecimento é alto. Então, tudo isso eu acho que gera ali um grande diferencial para a gente começar a crescer e a gente tem visto ali, tem tido bastante sucesso aí nesses últimos 2 anos. Sim, sim. Muito bom. Rebas, só uma questão de uma curiosidade, né? Eu acho que grande parte desse público, eles são empreendedores, né? Então, ou grandes executivos de empresas, ou têm a sua própria empresa, ou já tiveram a sua própria empresa, né? E aí eu queria entender o seguinte, na alocação, né, de investimentos de fato, eles também investem muito em ações, como é que é esse perfil de renda variável, né? Porque provavelmente são investidores com perfil de risco, né? Que já realmente ao longo da vida já tomaram muito risco, né? Como é que é a alocação em bolsa desse público private, né, exclusivamente? Imaginando que a gente tem 2 grandes públicos, mas o principal deles está sempre na preservação de capital e na perpetuidade, né? Você tem, obviamente, perfis mais agressivos, mais alavancados, né? Como você comentou, gostam de tomar bastante risco ou designam a parte do recurso para fazer isso. Então, quando você vai montar a carteira, você tem que ali trabalhar bem ali o tamanho das posições. Então, isso é uma coisa ali bem relevante. Do ponto de vista de renda variável, como você comentou, a gente fica preocupado, às vezes, tenta passar um pouco dessa preocupação sobre a questão do dia a dia de renda variável para as atividades que aquele cliente faz em relação à parte profissional, pessoal e por aí vai. Por quê? A gente sabe, assim, por mais que você faça um trabalho de atendimento próximo, o nível de dedicação, de proximidade daquele cliente no dia a dia das informações, até para tomar as atitudes dentro do aceitar ali as ordens e tudo mais, exige mais tempo dele. Então, a maioria das vezes, o que a gente faz quando ele quer operar diretamente, ativos diretamente, aí seja na bolsa um exemplo, a gente pergunta qual que é o tempo que ele tem para fazer isso. É aquela questão, né? Entra numa reunião, o mercado desaba, a gente deveria ter feito uma posição, aí quando ele volta na reunião, ele olha e fala, putz, por que a gente não fez? Não, então, não dava, né? A gente não conseguia falar com você, então
Talvez se a gente terceirizasse, usasse um fundo, por exemplo, de ações, para esse cliente pode fazer mais sentido. Eu não acho que necessariamente ele também tenha que escolher uma só. Acho que ele pode fazer os dois. Mas, de fato, a questão do tempo para operar ativos diretamente é uma coisa que o cliente tem que dar mais atenção para isso. A gente tenta trazer. E, obviamente, eu acho que até à medida que esses últimos 2 anos de bolsa, era difícil você não ter ativo direto, né? Todo mundo fala sobre isso. A gente até entende, todo mundo quer falar sobre o tema também, que você é acionista, você está olhando o preço e tudo mais. Mas, de fato, eu acho que fica um risco do timing, às vezes, para a gente conseguir ali fazer alguma movimentação. O foco no longo prazo, aquelas ações que você vai querer, de fato, ali, geração de valor a longo prazo, você casaria com ela até, né, no modo de falar, tem que sempre olhar preço, não é assim que funciona, mas ele vamos dizer que ele dá para fazer um pouco mais para esse perfil. Então, de novo, a dedicação que ele dá para os investimentos, ela nos faz criar alguns filtros de qual que é o melhor produto para ele, na nossa visão, e que vai atendê-lo melhor, entendeu? Uhum. Então, falando justamente disso, assim, qual que, por exemplo, chega um cliente novo, né, para vocês, qual que é o grande desafio, né, de um cliente que está chegando? Provavelmente, assim, eu vou chutar aqui, depois você responde. Mas, por exemplo, provavelmente o cara chega totalmente desenquadrado, sei lá, 99% em renda fixa. Qual que é o grande desafio de realmente quem chega? Esse equilíbrio, atender e entender também o perfil do cliente, enfim, quais são as grandes dores, né, do cliente que realmente vai procurar MZR, né? Legal. Eu acho que você falou do perfil do cliente quando ele chega, né? De fato, acho que as dores elas estão muito no atendimento, muitas vezes, e para mim, além do atendimento, ela está no alinhamento. O alinhamento é muito importante. Primeiro, não existe almoço grátis. Então, esse negócio de ganhar 1% a mês com juros a 2, ou você está tendo uma carteira com perfil de risco que é fora do que você está falando, ou você está alinhado de que tem risco, tem volatilidade, você tem que, faz parte do jogo você sofrer em alguns pontos. Então, a gente vê muito isso. 2019, por exemplo, eu considero um ano ruim em termos de alinhamento com os clientes, porque tudo deu certo, isso já era um problema. Então, tomamos mais risco do que deveria, ou queremos tomar mais risco, né? A visão do cliente era um pouco essa. Por que a gente não aloca mais, né? O boom dos fundos imobiliários que a gente viu até o final ali de 2020, ali até o comecinho de 21, teve uma queda drástica e tudo mais. Então, momentos de correção, normalmente o cliente ele também quer ser mais alinhado. E ele fala que ele não esperava isso e tudo mais, e que ele normalmente vem com essa dor, né? Não me avisaram dos riscos e por aí vai. Então, acho que o alinhamento ele é fundamental. Do ponto de vista de quando ele entra, o que eu vejo que é quando o cliente ele tem distância do mercado de investimentos, a tendência é ele falar que ele é conservador. É conservador pelo simples fato de que ele não entende o que acontece lá, então ele prefere, obviamente, ter um pé atrás. A carteira, eu acho que a gente tem que refletir, a gente tenta fazer isso um pouco mais, é alinhar um outro ponto, que é o ponto do prazo. Quando que ele vai usar os recursos? Qual que é a ideia? Perpetuidade, preservação de capital, aí você pode assumir ali investimentos para 3, 5 anos, é a hora que você pode assumir algum risco, né? Faz parte do jogo. Então, uma carteira mais moderada, um perfil um pouco mais agressivo. A palavra agressiva ela é complicada também no mundo dos clientes private, porque muita gente se assusta. Fala assim, não, eu não quero ter um perfil agressivo e tudo mais. E aí, de novo, alinhamento. Então, você fala do prazo, comenta que ele pode ter risco, e isso converge num resultado, no tempo tende a dar resultados mais favoráveis. E então essa parte ela é fundamental. Tem tudo a ver com o primeiro ponto que eu comentei, de estar próximo para conseguir garantir que isso seja feito. É uma coisa que eu acho bacana de citar do MZR, e eu não estou querendo me vangloriar sobre o trabalho de ninguém, imagina, assim, eu acho que o mercado ele passou um sufoco danado nessa profissão em março e abril, né, assim, quantos circuit breakers não tiveram, e várias perdas ali, acima do que normalmente, se a gente pegar até pelo número de CPFs da Bolsa e tudo mais, obviamente muita gente não tinha visto uma correção daquela. E aí quando a gente olha para essa situação, eu acho que a gente, vou dizer que a MZR ela acabou passando bem por essa situação, porque a gente avisava, a gente sempre alertou, falou dos riscos e tudo mais, e a gente tentou dizer, primeiro, essa perda ela poderia acontecer, não fugiu do mandato, eu acho que ela estava dentro do esperado, e ao mesmo tempo também, como a gente estava próximo, esse cliente ele conseguiu ter calma. É fácil falar agora, as conversas foram bem acaloradas em vários momentos, mas eu acho que é um pouco disso, a proximidade também gera um conforto. Pô, tem gente te falando, calma,
não é assim, o mercado volta para frente, vamos olhar um pouquinho para frente, vamos dar um pouco mais de prazo. Carteiras agressivas que caíram bastante, imagina, você tinha um alinhamento de 5 anos de carteira e o cliente tinha 1 ano a carteira e veio uma queda como essa. Obviamente, ninguém, e nem nós, né? A gente não está feliz com o resultado quando ele cai, mas eu acho que é relembrar o alinhamento inicial. Então, lembra do prazo, momentos como esse acontecem, tudo mais. Quando a gente monta uma carteira, a gente tenta mostrar também um pouco o que é uma perda esperada, às vezes, para um momento ruim. Então, mostrar ali choques de mercado e quedas importantes que aconteceram, para falar, o dia que cair 5%, 10%, como é que você se sente em relação a isso? Ah, não, eu aceitaria. O cliente às vezes pode falar que ele aceitaria, mas na hora ele vai ficar bravo, né? Mas eu acho que é um pouco disso. Então, tentei ali explicar, citando alguns exemplos que eu acho que é importante. Uhum. Ô, Rebas, deixa eu só trocar completamente de assunto para a gente entrar um pouco mais em alocação. Mas aqui a gente, geralmente eu jogo lenha no parquinho, né? Fogo no parquinho, né? Mas aqui eu vou precisar citar alguns nomes, mas não necessariamente esses nomes. Mas você acha que talvez esteja mais próximo da alocação, principalmente de fundos? Mas é só questão de curiosidade. Então, por exemplo, quando vem um fundo, por exemplo, fundo verde, né? Talvez um dos melhores fundos do Brasil, um histórico absurdo, e aí ele vem lá com abertura, né? Ele vem uma janela para captação, seja em qualquer corretora, qualquer banco, ele em alguns poucos minutos, né? Ele preenche ali o espaço. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente teve também a construção de várias gestoras de recursos nesses últimos anos, né? Talvez tão boas quanto até algumas melhores, pelo menos nesses últimos anos, né? Então, será que realmente é racional, né, para o investidor falar assim, ou tem uma questão psicológica também, fala assim, eu quero estar no verde, eu quero ter o verde na minha carteira, né? Você acha que justifica pela diversificação, ou tem uma questão também psicológica, fala assim, eu quero estar naquele fundo que é o melhor fundo do Brasil dos últimos 20 anos, enfim, porque parece que realmente tem uma questão talvez um pouco menos racional, um pouco mais psicológica nessas aberturas aí de fundos quando vem, né? Não só verde, mas tem outros casos também emblemáticos de abertura e também preenchimento muito rápido, né, das capacidades, né? Sobre a lenha da fogueira não tem problema, se o que eu puder aqui eu vou tentar falar da maneira mais honesta possível. O verde, ele é um exemplo legal mesmo, porque é impressionante, assim, antes de 2015, 16, com esse mercado de plataformas abrindo, essa democratização um pouco maior, ninguém sabia quem era o nome dos gestores, né? Então você falava assim, você conhece a SPX? E ninguém nunca tinha ouvido falar. O Rogério Xavier era uma pessoa que se ele andasse na rua, ninguém conhecia. E o Stuberger não, né? Impressionante. Ele tinha, de fato, já um conhecimento. A pessoa sabia qual era o fundo verde. Às vezes não sabia aquele da Reding Grifo, a história do Credit Suisse, não tinha um pouco dessa situação, mas sabia qual era o fundo verde. E, de fato, o fundo tem um histórico absurdo, né? 97, assim, deu lá seus 800 do CDI, historicamente, e chama muita atenção. Eu acho que sim, tá? Tem acabar em alguns segundos, como aconteceu recentemente, mostra um pouco desse glamour ainda que existe. Eu acho que as pessoas, elas querem, de fato, ali contar para os outros que ela tem um espaço no verde e tal, e tem o psicológico que você citou, eu acho que tem, tá? Engraçado esse ponto do verde, porque eu vi muita gente criticando o Luiz Stuberger. Eu lembro que até falaram porque a vida pessoal dele tá ruim, e não sei o que, falaram um monte de coisa ali nos bastidores, porque ele andou de lado em alguns momentos do mercado, 2016, 2017, se eu não me engano, e aí muita gente criticou e como que ele estava na situação e tudo mais. Foi mais ou menos esse período ali, entre 2016 e 2018, teve um período que ele andou mais de lado e não entendeu a ideia do produto, né, que é um cabeça mais estrutural, toma posições para mais longo prazo. Uma ou duas cotas que você não participa, às vezes, desse produto e você fica de fora da tira, né, do resultado grande ali do produto. Então, eu acho que tem um pouco disso, tá? Acho que a questão do alinhamento, como a gente falou, né, a falta de conhecimento, mas assim, a alocação no glamour dele, assim, impressionante. O pessoal nem sabe quanto tá rendendo, mas tem o verde e tal, vamos colocar dinheiro e tudo mais, entendeu? Eu acho que tem esse ponto ali em alguns produtos, mas aí, tentando argumentar um pouco mais, eu vejo também que alguns anos depois, agora, com esse movimento da democratização das plataformas, cara, você acha podcast de todos os gestores, de todo
todo mundo tem uma comunicação, você sabe quem é o cara, como ele trabalha, quais são as posições que ele tem vários canais, inclusive de vocês que fala bastante ali com gestores. Eu assisti recentemente uma que vocês fizeram com a Abud, da Persevera, achei muito legal, uma cabeça diferente, tudo mais. Então essa questão, eu acho que ela pode tirar um pouco isso do glamour. Eu acho que as pessoas agora elas têm uma chance de conhecer, gostar e aí investir. Mas hoje eu ainda acho que é uma transformação. Se você me perguntar se isso ainda existe, eu acho que não. Tem muita gente que vai ainda no que é mais famoso ali, que ouviu ali rapidamente ali de um amigo, numa roda ali de bar ali, e vai tomar a decisão. E você acha que ainda, falando um pouco do lado negativo, vamos dizer assim, né? Mas assim, tiveram, principalmente fundos de ações o ano passado, né? A gente comentou a última vez lá da BMC, aqui no News da BMC, sobre alguns fundos de ações que realmente tiveram performance negativa em 2020, principalmente. E aí eu queria saber que você, no seu dia a dia, tem muito investidor ainda, né? Que tenta tradar a cota, ou seja, fala assim, o fundo caiu 20% em 2020, né? Não é mais o mesmo gestor, agora ele está errando, quando você falou, não, está com problema pessoal, enfim. Como é que funciona esse movimento, né? E na prática, né? Provavelmente você tem algum estudo aí, se realmente faz sentido, né? Querer acertar o time de uma cota de um fundo como se fosse, sei lá, uma ação na bolsa, né? Como é que tem essa entrada e saída muito rápida de fundos, né, no dia a dia? Nossa, tem muito trader de cota, assim, é até absurdo, assim, de falar, né, porque você gasta tanto tempo fazendo um filtro correto, tentando ali mostrar ali um pouco mais de quanto tempo que aquele gestor trabalha junto, qual que é a ideia, o modelo de remuneração, como ele é ganhador. Os clientes até exigem um gráfico longo para tomar a decisão deles, até um dia que o fundo vai cair em algum momento e, não, vamos trocar, eu acho que a bolsa muda, e aí tem que zerar. Acho que isso acontece muito, é uma pena, né? Porque o gestor faz gestão ativa, óbvio, e por isso que ele tem ali uma taxa de performance, uma taxa de administração, e a ideia é exatamente o contrário, né? É se mudar o cenário, que ele consiga mudar, né? Ele aumenta o caixa, joga para lá, muda ações mais defensivas e tudo mais. Então, de fato, eu acho que isso atrapalha muito e existe bastante ainda. Essas horas, eu acho que alguns alinhamentos são importantes, que é impressionante como é que você pode ser um trader de cota se a maioria dos fundos eles são D30, D60, né? Então como é que você trade uma cota D30, D60, né? Se você perguntar, hoje eu pergunto para você, sabe, a bolsa vai subir ou vai cair em 30 dias? Não sei, né? E ninguém vai saber, né? Não tem como. Então, acho que há um mau alinhamento e aí esses prazos de resgate, eles até ajudam, que se fosse D+1, acho que seria um problemaço, e isso atrapalha bastante, assim, eu acho que muitos clientes deveriam até, com essa cabeça, sempre refletir de comprar o índice mesmo, no máximo ali, escolher um produto menos custo possível, né? Porque se eu vou tomar uma decisão dessa, por que eu vou pagar uma taxa de administração de 2%? Para o gestor fazer isso, né? Compra o índice é mais barato, tá? É muito mais fácil de você manipular. Então, eu acho que essa reflexão ela é super importante. E do ponto de vista de alocação, também, né? Por que a gente não tem que ter renda variável em algum momento na carteira? Eu acho que a gente vai ter mais ou menos. Você não vai ter que zerar a posição nunca. Então tem que olhar um pouco essa questão do tamanho, né? Se eu estou mais otimista, eu vou ter 20% numa carteira moderada, 15%. Não muito mais que isso, mas se eu tiver mais pessimista, 5, 10. Então, e aí eu acho que o tático do índice pode ser um pouco mais, pode ser melhor utilizado e os gestores têm que ser o longo prazo, né? Porque é um pouco isso. Eu acho que o cliente, aí trazendo uma opinião que a gente olha muito, os primeiros 6 meses do cliente dentro do fundo, eles parecem cruciais para o gestor. Ou seja, se ele viu o valor naqueles 6 meses, subiu de maneira mais rápida, ele tende a ficar mais tempo. A gente repara isso aqui no dia a dia. E o contrário também é verdade. Se naqueles 6 meses não deu certo, ele não vai ter a paciência de esperar. A gente tenta, a gente alinha, não são todos os clientes que são assim, mas eu ainda vejo a maioria com essa cabeça. Todo mês, né? Olha todo mês e fala, putz. Então eu acho que isso atrapalha bastante ainda.
não sei se muda tão depressa, diferente do conhecimento dos gestores. Eu acho que do trader de cota é um pouco pior esse cenário, vai exigir mais conhecimento do cliente. Hoje eu não sei se ele vai ainda tem a paciência, eu não vejo isso mudar tanto ali. Uhum. Maravilha. Helvas, agora eu costumo dizer que é um quadro dentro do quadro, né? Ou seja, é um quadro novo, que é o momento da consultoria, né? Ou seja, fazer a consultoria para o consultor, né? Na sua opinião, né? Agora você vai ter que, já que você falou que não tem pergunta proibida, né? Mas na sua opinião, assim, qual que é o fundo, ou multimercado, ou de ações, talvez acho que sejam os mais conhecidos aí, que você vê que, não que seja o melhor fundo, mas que tem se destacado nesses últimos 12 meses, 24 meses, na sua opinião, não só pelo resultado, mas, sei lá, pelo time, pela estratégia, pela disciplina, enfim, se você puder citar algum nome e também os motivos, né, assim, que leva a você ter essa percepção positiva em relação ao gestor ou à casa, né? Legal, vamos lá, eu vou citar algumas características aqui que a gente acha importante nos multimercados, né? A gente pode falar dos ações também, mas os gestores que eu acho que se destacaram, dois fundos me chamaram bastante atenção. Um é um pouco mais do mesmo, todo mundo sempre fala muito bem, mas de fato fez um trabalho brilhante, continua indo muito bem esse ano, que foi a SPX. A SPX que teve maiores críticas ali em 2018, quando eles não foram muito bem, principalmente no final do ano. Eu vi em 2019 alguns clientes também falando, putz, cara, é um grande demais, acho que esses caras eles não vão conseguir mais operar, talvez não dão tanto valor. A gente sempre ouve essa questão, né? Tá grande, o cara já ganhou muito dinheiro, não vai mais trabalhar assim. Quando a gente fala com o SPX, eles estão se estruturando cada vez mais, fazendo escritório em Londres, nos Estados Unidos, trazendo, hoje em dia ali eles têm quase, se eu não me engano, mais de 20 nacionalidades diferentes, até um pouco mais do que isso mesmo. Estão trazendo gente ali para operar até como um hedge fund global, e eles foram assim muito bem o ano passado. Se está no veículo alavancado, que é o Raptor, foi melhor ainda do que o Nimitz, e esse ano já estão ali a 5, 7% já nominal, assim. Então, de fato, é um trabalho muito bacana, e eles estão indo muito bem. Então, acho que ele é um exemplo legal. Uma asset mais nova, tem ali, fechou até de maneira rápida, eles já estão ali acima de 10 bi já, eu acho que já estão até mais próximo bem mais do que isso, mas assim, eu lembro quando eles fecharam na primeira janela de 10 bi com menos de 3 anos, né, que é a Legacy, né, a Legacy também fez um trabalho ali brilhante nos últimos 3 anos ali, ela foi montada em 2018, e de fato é impressionante ali o que eles conseguiram entregar de valor, e eles tiveram um início muito bom, então já captaram muito, e continuam entregando resultado, assim, eu acho que eles de fato ali se diferenciaram bastante. Então, essas assets que tem um PL menor, e aí tem um histórico grande, tiveram uma certa reestruturação e foram muito bem, eu citei a Gap recentemente, o ano passado eles foram muito bem, que aí um perfil um pouco mais dinâmico, uma vol um pouco mais alta, e de fato ali eles conseguiram entregar ali um alfa bem interessante. A Vinland, que a gente acompanha bastante também, fez um trabalho ali excepcional, e a Asset também teve algumas mudanças ali importantes, foi criado ali quase no mesmo momento da Legacy, e teve ali umas mudanças, acho que eles conseguiram arredondar bem o movimento. O James ele fez um trabalho muito legal, um trabalho muito bom ali durante a pandemia, eles voaram ano passado, eu acho ali que foram os multimercados que eu consigo ali destacar um pouco mais, que são esses que podem operar de tudo, né, sem necessariamente ali uma estratégia específica. De ações, a gente viu o pessoal da Absolute Partners, de fato, dar um show, eles eram do Pactual, né, da gestora ali do BTG Absoluto, de renda variável, montaram a gestora, rapidamente fecharam ali, captaram rapidamente alguns bilhões de reais, e eles foram ali absurdamente bem no ano passado, assim, subiram ali acima de 40%, um negócio de fato ali diferenciadíssimo. Outras gestoras que a gente achou que foi bem, a Truxt foi muito bem, Truxt Long Biased fez um trabalho excepcional, não é um long only aí no caso, né, então ele conseguiu ali via esse fundo multimercado de ações ali acertar mais o timing, montar ali algumas proteções com outras classes de ativo, fez um trabalho muito bom. Sharp é outra casa, posso falar aqui várias, tá, mas assim, eu acho que tentando destacar ali 3, 4 de cada caixinha, e, obviamente se você quiser falar de alguma específica a gente pode aprofundar, mas foram casas que estavam bem estruturadas,
tem ali um histórico muito relevante ali de sócios, fazem muito bem ali aquele tipo de operação há muito tempo e, obviamente, acertaram o cenário, né? Todo mundo espera que eles acertem o cenário sempre. Na média, acertaram muito mais do que erraram, com certeza, por isso que tem sucesso. Mas o ano passado, que foi um ano, eu acho que divisor de águas, né? Muita gente foi, até se falou, né, negativo, e muita gente foi muito positivo, né? Essa dispersão, ela é interessante, né? Eu acho que chamou bastante atenção quando os gestores foram muito bem, né? Subiram 20%, por exemplo. Isso é uma coisa que chama muita atenção no cenário de pandemia, né? Sim, com certeza. Para quem conseguiu ter um resultado positivo já no passado, já foi um grande desafio, né? Mas agora vou jogar mais fogo no parquinho, mas quando você fala o seguinte, a SPX está me dando aqui 6, 7% nesse ano, a gente está aí, teoricamente, como você falou lá no comecinho, né? Pô, teoricamente, eles estão entregando 1% ao mês, né? Você não acha, por exemplo, que um fundo desse também não pode também estar correndo risco a mais ou excessivo nesse sentido? Pô, você está com um resultado bom, legal, mas também tem uma justificativa também de por que chegou lá, né? Ou não, né? Assim, como é que o investidor tem que estar preparado para esse tipo de informação? Porque quando está positivo, legal, estamos juntos, mas também um fundo desse, em algum momento, pode dar, sei lá, -2 dentro de um mês, né? Como é que você vê, praticamente no caso da SPX, né? Não, eu acho legal a sua pergunta, porque uma coisa que a gente olha bastante aqui é tentar monitorar o risco das carteiras, né? Exatamente isso que você falou, né? Olhar se aquele gestor ele se propõe a de fato entregar ali aquilo que ele falou, né? Ou se em algum momento ali ele vai bater de frente com o mercado, vai tomar mais risco e a vol vai subir muito porque ele está querendo estar na contramão do mercado. E a gente já viu gente no passado perder a mão nisso e perder toda a credibilidade, né? No caso da SPX, eu acho que, se você olhar, eles conseguiram ali segurar bem a volatilidade entre 5% e 7%, então eles não mudaram muito pouco, na verdade. Os limites de risco foram acionados em alguns momentos, eles conseguiram se segurar bem. Eles estavam com posições um pouco mais contrárias que o mercado, então esse exemplo até, se pega março, por exemplo, talvez foi o mês, né? Março de 2020, né? A hora que você espera uma cota negativa. Eles rodaram 0,20 positivo. Então, assim, de fato, eles conseguiram ali trabalhar bem o portfólio, talvez porque a visão fosse um pouco mais pessimista do que a média do mercado, mas imaginando que não fosse, a gente já viu momentos em que eles perderam dinheiro, mas não fugiram dos limites de risco. O que a gente viu, e aí desse ponto ele é super importante, Saravalli, o que a gente viu é que no mercado de juros baixo, o cliente também buscou os investimentos que estavam ali com um nominal muito alto e não se atentou ao risco, né? Então, aquela questão do Sharpe, né? Que é uma questão ali super relevante, né? De você olhar, de alguma maneira ali, dentro das medidas de risco também, se o retorno, dado o risco que ele correu, se ele se pagou, né? E o que a gente viu foi muita gente tomar ali decisões por veículos mais alavancados, por veículos, às vezes, que tivessem um pouco mais de risco. Não vi especificamente, assim, principalmente desses grandes gestores, ninguém tomando mais risco. O que eu vi, e aí aconteceu quando os juros começaram a cair muito, desde 2019, gestores criaram um segundo veículo, que era 1,5 vezes, 2 vezes o risco do primeiro. A gente viu, por exemplo, a Lagarde fazer isso, a gente viu a Vinland tinha esse veículo já também, então, e as pessoas estavam mais interessadas nele, né? Mas eu acho que essas casas, elas têm ali uma responsabilidade grande, por isso que eu acho que é um business de pessoas e é importante. A credibilidade está ali, né, daquela pessoa ali. Se ela perder a credibilidade, principalmente com o mercado institucional, ninguém nunca mais aloca, né? Então, acho que esse ponto ele é relevante. E o que a gente viu foi uma discussão também de veículos de volatilidade mais baixa. Então, você via, vou dar um exemplo aqui sem citar nomes, mas um fundo que rodava 130 do CDI e sempre encantou o mercado ali, né? Quando os juros eram altos, o cara era um multimercado, uma vol ali 3,4, entregava 130 do CDI mais ou menos. Esse cara, ele ficou com um produto um pouco mais complicado para operar, né? Porque, de fato, se ele for querer ali continuar entregando ali CDI mais 2, CDI mais 3, eu não sei se o cliente vai se interessar, né? Uma volatilidade de 3, imaginando que ele vai querer entregar CDI mais 3, é difícil, né? Porque CDI mais 3 no mercado de 2 era 5, né? O cliente, não sei se ele gostaria disso, né? Então, houve uma reflexão de se
e aí tem os custos aí, né, a taxa de administração e por aí vai, se ele mudava a volatilidade e tudo mais, e a maioria dos clientes, dos gestores, então, eles adicionaram um produto na prateleira deles, com um risco maior para esse tipo de cliente passivo que exigiu, né, um pouco mais disso. A gente viu até a indústria long short, até que era uma indústria long short neutro, né, que era uma indústria que também a vol era baixa. Essa indústria, ela foi, eu não vou dizer que ela acabou, mas ela foi dizimada, né, o mercado, de fato, ninguém mais procura um produto como esse. Aí lançaram os long shorts que são mais alavancados, ou os gestores que tinham long shorts mais alavancados começaram a ser bem mais procurados do que os outros. Então, há uma mudança de postura à medida que os juros caem e os ativos de risco, né, chamem mais atenção. Então, acho que para o mundo multimercado, essa reflexão ela é importante, mas de mudança estrutural de um produto que ele fez coisas fora do mandato, eu vi pouca coisa, assim. Eu não acho que foi uma preocupação. Sim. Eu que gosto tanto de long short, aqui no Research a gente tem tanta recomendação de long short, precisa reviver, a Fênix precisa ressurgir aqui. essa indústria que eu gosto bastante. E o mercado ele é cíclico, né? Hora de novo aparece e tudo mais, né? O mercado anda mais de lado, de novo todo mundo começa a falar só de long short, porque a questão do direcional ela é relevante, né? O mercado está muito direcional, o mercado está muito otimista, as pessoas param de procurar, né? Acho que é um pouco também do que você quer se propor como carteira, né? Não precisa fazer só isso, né? Mas de fato, eu concordo com você, assim, às vezes a procura dá uma seca, né? Em determinadas estratégias. Reava, só uma última pergunta, que assim, eu sempre falo que um papo bom passa rápido, né? A gente já está chegando já no nosso limite aqui, mas agora tem um último quadro, né? Que é o quadro mais polêmico para a gente chamar a manchete nos jornais, né? De amanhã. Mas esse quadro chama-se Perdendo Amizades, né? Esse é o nome desse quadro. Então, assim, é lógico que assim tiveram fundos que foram mal ano passado, tiveram desempenho negativo, mas tem alguns fundos que às vezes, sei lá, troca a gestão, troca o gestor, tem algum acontecimento, e provavelmente você também no seu dia a dia, você também sugere, talvez, ou tem esse aconselhamento para o cliente, fala assim, pô, esse fundo não é mais o mesmo, sugere diminuir posição, trocar, sair da posição, né? Como é que funciona isso? E se tem algum fundo também, o que aconteceu em 2020, aconteceu no passado, que você pode citar, por exemplo, que houve, talvez tem um impacto muito grande no turnover, né, de pessoas. Como é que você realmente chega à decisão e fala assim, eu como analista, por exemplo, chega uma hora que eu falo assim, pô, os fundamentos dessa empresa não são mais o mesmo, a empresa mudou, sofreu fundamento, enfim, teve uma mudança, mas para fundo, como é que essa decisão realmente fala assim, pô, não é mais o mesmo fundo, a gente vai tomar a decisão realmente de diminuir, de sugerir uma mudança de um fundo que realmente não é mais o mesmo, né? Tem que ficar próximo das gestoras para você não complicar uma indicação, uma conversa sobre um produto com o cliente e, de fato, você indicar uma coisa que o filme, quem passou aquele filme não está mais lá, né? O capitão saiu, né? Isso é um problema, né? A gente viu, e aí, de novo, não estou desmerecendo a gestão atual, mas a gente viu, por exemplo, o Safra Galileu, que era um lendário fundo ali na época até 2015, ali mais ou menos, teve a saída do Márcio Appel, o Nicolas saiu, Sim. Depois foi para o Itaú, o pessoal da Kairos, que também era do Safra Galileu, mudanças relevantes em quem tomava a decisão, né, quem tomava o risco. Então, essa hora eu acho que tem que ter uma reflexão do cliente, se ele não quer esperar um pouco, porque o histórico ele pode complicar. Mas os analistas podem ter ficado e tudo mais. Eu acho que o analista, você pode até ser um pouco mais flexível para falar, não, acho que vale a pena ainda permanecer, uma perda de analista acontece, tudo mais, pessoas específicas, mas o gestor, que é o tomador de risco, eu acho que pode ser complicado, né? Não é fácil, até para quem está alocando, e eu acho que a concorrência hoje, ela é muito grande. Então, se o Stuberg saísse da Verde, hoje, não, assim, o Luiz Parreiras é excelente, mas será que a gente precisa correr o risco e será que a gente não pode procurar outros gestores que continuam melhor estruturados e não tiveram grandes mudanças?
Acho que sim, né? Acho que não tem necessidade, né? A SPX, por exemplo, se perde o Rogério Xavier, tudo bem, eu acho que o impacto ainda tem pessoas competentes, continua, mas será que vale a pena a gente assistir dentro do produto? Talvez valha a pena resgatar ou não aumentar mais aquela posição, esperar um pouco ali o que vai acontecer. Eu acho que até esse mundo de plataformas, ele gerou uma dança das cadeiras, eu vou chamar assim, um pouco maior, né? Eu acho que tem muita gente ali migrando um pouco mais ali das gestoras, analistas, talvez ali até, porque tem mais assets, né? Então é natural também que aconteça, você está mudando mais analistas e às vezes tem gestores que estão saindo, gestores até de produtos de bancos montando assets independentes, mas até outras assets se juntando. A gente vê agora a MZK se juntando com a Quest. Eu não sei o que vai acontecer, como vai ser o Mac, o Zerbini, que é o Bernardo que está lá, como que vai ser essa junção? A gente, obviamente, dá para conversar, dá para entender, mas existem de fato ali algumas mudanças e tem que refletir se aquela tomada de risco ela vai funcionar, se agora era um gestor que tomava o risco, agora vai ter cogestão, se aquilo vai dar certo. Então, existem algumas coisas, de novo, eu citei alguns exemplos aqui, não para falar mal, para falar bem, mas são mudanças que podem acontecer e é importante nessas horas você entender. E quando você entende isso, hoje em dia até o noticiário ajuda, sai mais notícias sobre isso e tudo mais, mas é o contato, é falar com o RI, falar com o time, falar com as assets. A gente aqui pergunta sempre, gostaria de ouvir, entender, e aí obviamente todo mundo é bem transparente para falar, saiu esse, saiu aquele, perdemos esse cara, tinha X% do risco, era um cogestor, saiu. Acho que a XP teve isso agora com o Braga, né? O Braga fazia uma cogestão com o Marcos Peixoto, mas ele era uma figura de mídia mais forte, talvez, ali do que o Peixoto no curto prazo. Muita gente se desesperou, falou, putz, e aí? Pelo menos o Peixoto continuou lá, né? Menos mal, né? Não foi uma troca 100%. Mas e será, qual que é o impacto agora a falta dessa cogestão? Vai puxar agora um analista para ser o cogestor? As coisas mudam. Então, eu acho que, com certeza, o histórico pode não refletir mais o que vai ser para frente. Então, eu acho que esse tipo de coisa é super relevante e super difícil, né, Sarvali, de conseguir monitorar. Super difícil. Então, exige um pouco, e aí acho que é um pouco do nosso trabalho, trazer isso mais mastigado para o cliente. Sim. Muito bom. Reabas, muito obrigado pela aula aí, pelo tempo disponível, né? Agradecer todo o nome aí da MZR. Espero ter vocês aí sempre na BMC aqui, né? Aqui no Talks para a gente atualizar os cases, enfim, atualizar o mercado. Você viu que realmente a gente tem horas que a gente pode ficar conversando, mas o tempo aqui realmente passa rápido. E aí eu queria que você deixasse só o contato, me confirma se é isso, para quem quiser conhecer mais a MZR também, MZR Investimentos, é isso, .com.br, o endereço de vocês, e falar um pouquinho também dos contatos, né? Como que entra em contato. Legal. Se quiser, pode ir no nosso site, tem uma área de contato, que seria exatamente isso, contato@mzrinvestimentos.com.br, e a gente consegue ali falar diretamente, o time ali faz o filtro aqui já para fazer o atendimento. Mas muito obrigado aí pelo bate-papo. Acho que sempre que você quiser ali marcar uma rodada como essa, a gente está super à disposição. A gente faz isso todo dia, passa rápido mesmo, porque é bem legal. A gente podia falar horas aqui sobre isso. Com certeza, a gente pode falar horas só de um tema e dá para fazer programa quase todas as semanas. Manda um abraço então para todo o time, né? Fala para o pessoal não ficar com ciúme, né? Porque a gente sabe que quem puder e quem quiser também, o convite está estendido, né, para os demais sócios aí da MZR, né, manda um abraço para eles também, e a gente está sempre à disposição para trazer conteúdo muito bom, de qualidade, muita informação. Obrigado novamente. Obrigado aí, sucesso para vocês também. Valeu, obrigado. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui hoje com o time, né, com o Felipe Helvas, um dos sócios fundadores da MZR Investimentos. Como ele falou, são duas áreas, grandes áreas, tanto a parte de assessoria de investimentos, como também de atendimento, aí, private, né, de consultoria e gestão para clientes de alta renda, né, para quem quiser conhecer, é só acessar o site do time MZR Investimentos. E lembrando também que a BMC Talks, toda sexta-feira aqui na BMC News,
também disponível em todas as plataformas de podcast para vocês, tá bom? Atualizem, espalhem essa notícia, é só procurar BMC Talks na sua plataforma de podcast também preferida, tá bom? Tenha um ótimo final de semana e a gente sempre se vê aqui toda sexta-feira no BMC Talks. Até semana que vem, até mais. Tchau!